Olá, hoje vamos falar sobre um tema que me parece muito interessante e que quero compartilhar com vocês. E é que, ao atender muitos pacientes, percebi que muitos deles estão tomando muitos medicamentos para tratar a ansiedade. Ou seja, quando me refiro a pacientes, estou falando especificamente de pacientes que têm obesidade, sobrepeso, síndrome metabólica, diabetes mellitus tipo 2. Então, comecei a pesquisar e percebi algo. A ansiedade compartilha muitos sintomas e sinais com a hipoglicemia reativa. A hipoglicemia reativa é um evento muito frequente em pessoas que têm distúrbios de obesidade, síndrome metabólica, pré-diabetes e diabetes. Vamos começar falando sobre os conceitos. A ansiedade é quando as pessoas têm aquele sentimento de medo, inquietação e pode vir acompanhada de sensações como palpitações, suor excessivo, irritabilidade e até mesmo agressividade. Tudo isso faz parte dos sintomas e sinais da ansiedade. No entanto, a hipoglicemia reativa, que quero esclarecer que é diferente da hipoglicemia causada por não comer. Ou seja, quando falamos de hipoglicemia reativa, é quando os níveis de glicose caem abaixo de 50 mg por decilitro entre 2 a 4 horas após a refeição. Ou seja, você come e entre 2 e 4 horas depois de comer, sua glicemia pode cair muito ou pode cair muito rápido. Inclusive, há pessoas que têm a glicemia acima de 50 e mesmo assim apresentam sintomas e sinais de hipoglicemia. Está claro? Ou seja, nem sempre os valores de glicemia, que como dissemos são de 50 mg por decilitro para baixo, são o diagnóstico definitivo para uma hipoglicemia reativa. Há pessoas que têm a glicemia, digamos, em 70 e apresentam sintomas e sinais de hipoglicemia, estando com hipoglicemia reativa. Tudo depende da rapidez com que a glicose no sangue diminui. E quando começamos a observar os sintomas e sinais da ansiedade, aqui entram o medo, a irritabilidade, a agressividade, a dor de cabeça, a sudorese, as palpitações, a taquicardia, aquela sensação de sufocamento, ou seja, aquela sensação de desespero. Inclusive você pode chegar a ter visão borrada. Tudo isso são sintomas e sinais de ansiedade. No entanto, quando começamos a analisar os sintomas e sinais da hipoglicemia reativa, também encontramos aqui a ansiedade, a irritabilidade, a agressividade, a dor de cabeça, a taquicardia, a palpitação, essas sensações de sufocamento, a sudorese e tudo isso. Ou seja, tanto a ansiedade quanto a hipoglicemia reativa compartilham sintomas e sinais muito parecidos. Ou seja, os mesmos sintomas e sinais que uma pessoa com ansiedade apresenta, uma pessoa com hipoglicemia reativa também pode ter. Então, como saber se você realmente tem uma hipoglicemia reativa ou simplesmente tem ansiedade? Vamos aprofundar um pouco mais em quais são as causas da hipoglicemia reativa. Como eu disse, é muito comum que a hipoglicemia reativa apareça em pessoas que têm distúrbios de obesidade, síndrome metabólica, pré-diabetes, diabetes mellitus tipo 2. No entanto, também pode aparecer em pessoas magras e sem nenhum antecedente conhecido. Ou seja, o fato de não ser conhecido não quer dizer que você não tenha de todas essas coisas que mencionamos anteriormente. Quando essas pessoas consomem uma carga de alimentos ricos em carboidratos refinados, especialmente pão, refrigerantes, doces, chocolates, ou seja, todo tipo de carboidrato refinado que é rapidamente absorvido e eleva rapidamente a glicose e, portanto, aumenta de forma brusca a secreção de insulina pelo pâncreas. Quando isso acontece, esse excesso de insulina faz com que todo o excesso de açúcar no sangue seja levado para dentro das células. E como resultado disso, a glicose cai rapidamente. Ou seja, a glicose subiu de forma bastante brusca, a insulina aumentou muito rapidamente em resposta a isso, e isso provocou uma queda bastante rápida da glicose no sangue. Quando a glicose no sangue cai rapidamente, mesmo que não chegue a valores de 50 mg por decilitro, há pessoas que apresentam sintomas de hipoglicemia reativa com valores de 70 ou 80 de glicose no sangue. O que acontece é que o cérebro, ao detectar essa queda rápida do açúcar no sangue, começa a enviar sinais para produzir hormonas contrarreguladoras, ou seja, produzir hormonas que têm como função elevar novamente os níveis de glicose no sangue. Essas hormonas, fundamentalmente, são a adrenalina, o cortisol e o glucagon. Agora, quando temos níveis elevados de adrenalina, cortisol, glucagon e hormonas do crescimento, o que acontece é que isso é uma ordem para o fígado, para que o fígado volte a produzir glicose e estabilize nossos níveis de glicemia no sangue.
No entanto, o excesso de cortisol e de adrenalina são hormonas do estresse, hormonas que te preparam para fugir ou lutar. Quando os níveis de adrenalina estão altos no sangue, simplesmente você pode apresentar todos esses sintomas de ansiedade, irritabilidade, agressividade, dor de cabeça, taquicardia, sensação de falta de ar, sudorese. Tudo isso é resultado de quê? Do aumento das hormonas contrarreguladoras para elevar os níveis de açúcar no sangue. Então, se você tem neste momento um diagnóstico de ansiedade e ainda não descartou a possibilidade de ter uma hipoglicemia reativa, eu recomendo primeiro que você procure seu médico para que ele faça exames de teste de tolerância à glicose, além de insulina basal, que também sejam feitos exames de cortisol, de adrenalina, para ver como estão todos esses hormônios que podem ser os responsáveis pela hipoglicemia reativa. E outra coisa que você pode fazer de forma muito simples e que eu considero como uma prova terapêutica é que quando você tiver uma crise de ansiedade, sempre tenha à mão algum carboidrato. Para quê? Para que você o coma. Se você tiver uma crise de ansiedade, estiver muito ansioso, muito irritado, sentir falta de ar, suor, coma um pedaço de carboidrato de rápida dissolução. Porque lembre-se que isso é apenas para fazer um teste. Não estou dizendo que toda vez que você tiver ansiedade, deve comer carboidratos. Por quê? Porque isso só vai piorar a situação, pois você vai acabar agravando a síndrome metabólica, a obesidade e todas essas condições associadas a uma alimentação rica em carboidratos. É só para fazer um teste. Você está ansioso, tem todos os sintomas de uma crise de ansiedade, toma um refrigerante e experimenta as sensações que começa a sentir. Ou seja, você começa a ouvir o seu corpo para ver o que acontece. Se o seu humor melhora, se o coração vai se acalmando pouco a pouco, se a sudorese vão diminuindo, se você se sente menos nervoso ou menos agitado. Se isso acontecer, simplesmente significa que o que ocorreu foi que seus níveis de glicose voltaram ao normal e por isso desapareceram os sintomas e sinais de hipoglicemia reativa que podem ser confundidos com ansiedade. Está claro? Então, se você tem isso e passa, então você não precisa de ansiolíticos, o que você precisa é corrigir a hipoglicemia reativa. E como você vai corrigir isso? Você vai corrigir melhorando a sua alimentação. Você vai começar a comer alimentos com menor carga glicêmica, ou seja, vai consumir alimentos que não tenham muitos carboidratos refinados e, além disso, vai diminuir a frequência com que se alimenta. Em vez de comer o tempo todo, você vai comer apenas 3 vezes ao dia, e essas refeições devem ser compostas por alimentos com baixo teor de carboidratos. Se você gostou do vídeo, lembre-se de curtir, compartilhar com os amigos para que mais pessoas se beneficiem dessas informações e não se esqueça de seguir a página para que assim você fique sabendo sempre que publicarmos novos vídeos sobre saúde.